Olá amigos cartoleiros, tudo bem com vocês? Olha só, a gente começa a partir de agora a nossa análise dos jogos e da rodada 24ª deste Campeonato Brasileiro para o Cartola. Os jogos acontecerão nesta próxima quarta e quinta-feira, portanto não tem muito tempo para a gente ficar pensando, e a gente já vai trazer também para vocês um esboço do nosso time principal para essa rodada aqui, tá certo? Diferentemente do que eu havia dito para vocês há um tempo atrás, de que nós iríamos começar esses vídeos aqui no YouTube a partir do início do segundo turno, a gente vai começar só a partir dessa 24ª rodada, porque eu tive alguns problemas pessoais há uns dias atrás, e aí não consegui estar gravando os vídeos, tá certo? Mas a partir de agora está tudo certo e a gente se encontra aqui quase todos os dias com esses vídeos do Cartola, falando bastante do Cartola aqui no YouTube, tá certo? Então eu começo pedindo para que você se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, comece curtindo já esse vídeo, tá certo? Não deixa para depois e a gente vai rodar a vinheta e depois a gente começa essa nossa análise, tá bom? Vinheta na tela! Muito bem, gente. O primeiro jogo dessa 24ª rodada acontece na quarta-feira, 7h15 da noite, entre Botafogo e Goiás. Isso significa que o mercado fecha nesta quarta, às 5h15 da tarde, tá bom? Não vamos deixar aí de escalar o time, não podemos esquecer, hein? Então, Botafogo e Goiás é o primeiro jogo da rodada. É um jogo, eu diria para vocês, bem equilibrado, né? O Botafogo demitiu o técnico Eduardo Barroca, e deve ter aí um técnico interino nessa rodada aí de meio de semana, e o Goiás vem embalado, é o único time que venceu todos os jogos desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá muito bem o Goiás, né? Eu diria para vocês que é um jogo difícil para apostar em saldo de gols, tanto de uma equipe quanto de outra, mas dá para colocar um nome ou outro, tá certo? Apesar de ser um jogo aí bastante equilibrado, não necessariamente pela fase das duas equipes, né, porque o Botafogo perdeu todos nesse segundo turno, o Goiás ganhou todos, né, como eu já disse, mas é um jogo muito equilibrado, as duas equipes estão bem próximas ali na tabela de classificação. O segundo jogo da rodada acontece entre CSA e Internacional. O CSA melhorou no campeonato, mas mesmo assim, mesmo jogando lá em Alagoas, dá para dizer que é um jogo difícil, certo? Porque é contra o Internacional, que é uma equipe muito boa, né? Então dá para apostar em alguns nomes, eu diria para vocês mais do lado do Inter. Dá para pensar, por exemplo, num Jordi para tentar defesa difícil, mas mesmo assim eu não indicaria tanto o Jordi assim. E do lado do Inter dá para a gente pensar no Vitor Cuesta, é claro, dá para pensar no Patrick, no Rodrigo Lindoso, por exemplo, que são jogadores com bastante regularidade, tá certo? No outro jogo da rodada é entre Fortaleza e Chapecoense. Bom, é um jogo também muito equilibrado, só que um pouco melhor pro lado do Fortaleza. Então dá para pensar, por exemplo, talvez em saldo pro lado do Fortaleza. Da Chapecoense eu não escalaria ninguém. E falando em nomes aí da equipe do Fortaleza, pensando assim, o Wellington Paulista é um bom nome no ataque. Tem o Edinho no meio de campo também, um jogador que chuta bastante de fora da área. Na defesa dá para pensar no goleiro Marcelo Boeck, talvez, aí, se você acreditar bastante no saldo, talvez em algumas defesas difíceis e tal. O Carlinhos, lateral esquerdo, é um jogador que eu gosto bastante também no Cartola. Ele não vai bem sempre, mas tem alguns jogos, como esse aqui, que ele costuma pontuar bem. Então é um nome interessante, tá certo? Outro jogo ainda na quarta-feira é entre Grêmio e Bahia. Aliás, desculpa, Grêmio e Ceará. Jogando em casa, a equipe do técnico Renato Gaúcho com certeza é uma das grandes favoritas da rodada. Então dá para colocar diversos jogadores, desde a defesa, meio campo e ataque. Não vai ter o Everton Cebolinha na seleção, senão seria uma unanimidade da rodada, né? Mas dá para pensar, por exemplo, no Luan, que voltou a jogar bem. Dá para pensar no Alisson, jogador de meio de campo. Dá para pensar no David Braz, por exemplo, também, jogador que tem pontuado bem no Cartola. Talvez aí um pouco mais diferenciado no Paulo Vitor e tal. Mas tem bastante nome no Grêmio que dá pra gente colocar, tá certo? Outro jogo, agora sim, o Bahia, né, que eu tinha falado errado antes. Bahia e São Paulo, lá na Arena Fonte Nova. O Bahia e o São Paulo são equipes
meio irregulares no campeonato. Por exemplo, a gente vai pegar o Bahia perdeu a última rodada em casa para o Atlético Paranaense e o São Paulo aí tenta melhorar agora com o Fernando Diniz, né? É um jogo bastante equilibrado, eu não apostaria tanto em saldo de gols, mesmo assim dá para pensar em pôr o Douglas, mais por DD, defesa difícil, né? Para quem não sabe essas siglas aí, né? Dá para pensar no Douglas, o Nino Paraíba bastante regular, o Moisés também, os laterais aí do Bahia. Do lado do São Paulo, dá para pensar talvez no Pablo, que fez gol na última rodada, dá para pensar no Reinaldo, né? Não vai ter o Daniel Alves na seleção, mas dá para colocar jogadores desses dois times assim, tá certo? Outro jogo da parte de baixo da tabela entre Cruzeiro e Fluminense, né? Dá para pensar, por exemplo, numa lei do ex com o Fred, né? Apesar dele não estar fazendo tantos gols assim. Do lado do Fluminense, eu particularmente não colocaria ninguém. Talvez o Muriel para defesa difícil, mas aí é um pouco mais arriscado, né? E o Cruzeiro não está em boa fase, eu também fugiria desse jogo, para falar a verdade para vocês. Outro jogo que eu gostaria muito de fugir seria do Clássico Paulista, entre Santos e Palmeiras. O Palmeiras segundo colocado, o Santos terceiro colocado. Se o Santos ganhar, os dois empatam em número de pontos, mas o Santos passaria o Palmeiras no número de vitórias. Então é um jogo que vai valer muito, vai ser bem disputado, vai ser bem equilibrado, né? Eu não apostaria em saldo de gols, a não ser, por exemplo, no Jorge, lateral esquerdo do Santos, que é muito regular, então mesmo sem saldo, ele tem potencial de fazer 2, 3, 4, 5 pontos, que seria uma pontuação boa sem o saldo de gols. E do lado do Palmeiras, eu prefiro realmente, como eu disse, fugir desse jogo, escalar um jogador mais regular e tal, talvez o Marcos Rocha, mas aí seria um jogador um pouco mais arriscado para essa rodada assim, tá certo? E aí os jogos de quinta-feira começam com Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Corinthians. É um jogo que eu não acredito muito no saldo, porém o Corinthians é uma equipe que não toma muitos gols. Então dá para você pensar no Cássio, dá para pensar no Fagner, dá para pensar no Gil e no Manuel. O Gil está melhorando bastante as pontuações dele, vale a gente destacar isso também, né? O Danilo Avelar, quando joga em casa, costuma pontuar bem. No meio de campo a gente pode pensar no Ralf para roubadas de bola, dá para pensar no Matheus Vital para tentar um gol, né? O Corinthians que não vai ter o Pedrinho na seleção sub-23, seleção olímpica, né? É um desfalque de peso, senão daria para colocar ele também. E do lado do Atlético Paranaense, tem jogadores que chutam bastante, como o Rony, dá para pensar no Nicão também, enfim. São aí algumas das opções, mas mais pro lado do Corinthians do que pro lado do CAP, mas é um jogo bastante difícil. E a gente vai ter também lá em Santa Catarina, Avaí e Vasco. Também é um jogo que eu fugiria, é um jogo muito difícil de apostar. O Vasco não tem jogadores tão regulares assim de cartola, mas o Raul, por exemplo, para roubada de bola também. Do lado do Avaí eu também não apostaria em ninguém não. E o último jogo da rodada é entre o líder Flamengo contra o Atlético Mineiro, que vinha em queda, agora conseguiu um empate importante e jogou bem contra o Palmeiras também nessa última rodada, jogando fora de casa. Vai ter um jogo, mais uma vez, um jogo muito difícil aí, o Atlético Mineiro. É claro que a gente sempre pensa em colocar jogadores do Flamengo, né? O Gabigol tá na seleção brasileira, não vai poder jogar, o Arrascaeta tá lesionado, né? Também não vai ter o Felipe Luiz, mas dá para pensar no Pablo Mari, que é bem regular, dá para pensar no Bruno Henrique, é claro, no ataque, no meio de campo sem o Arrasca, dá para pensar no Everton Ribeiro, por exemplo, tá certo? Bom, a gente já fez aí então agora a análise da rodada e a gente vai falar para vocês agora um esboço do nosso time principal para essa rodada. É um time que ainda pode ter alterações, algum jogador não jogar, alguma boa outra opção aparecer, ou a gente simplesmente desistir de colocar tal jogador, por exemplo, tá certo? Então a gente montou essa nossa base com o goleiro Douglas do Bahia no gol, tá certo? Que joga em casa contra o São Paulo. Como eu já disse, não acreditando tanto no saldo, mas mais em defesa difícil. O São Paulo mais ofensivo com o Fernando Diniz deve colocar bastante o goleiro do Bahia para trabalhar, tá certo? Fagner e Jorge como os laterais, né? O Fagner pensando um pouco no saldo, porque o Corinthians toma pouco gol, mas pensando mais também nas roubadas de bola e na participação ofensiva, ainda mais que não vai ter o Pedrinho jogando ali ao lado dele, então o Corinthians vai precisar ainda mais desse jogador atacando ali pelo lado direito. E o Jorge não pensando tanto no saldo, como eu já disse também anteriormente, mas pensando no que ele pode fazer sem esse saldo, garantir uma pontuação bacana mesmo sem o saldo, tá certo? Na zaga a gente colocou o Pablo Mari
e o David Braz, tá certo? Os zagueiros do Flamengo e o zagueiro do Grêmio, tá bom? No meio de campo a gente colocou, por enquanto, o Everton Ribeiro, o Alisson do Grêmio e o Matheus Vital do Corinthians. E no ataque a gente colocou o Gilberto do Bahia, a gente colocou o Luan do Grêmio e a gente colocou o Bruno Henrique do o Bruno Henrique do Flamengo. Por enquanto o Bruno Henrique assumindo essa braçadeira de capitão. Vale ficar de olho se ele vai ser ou não poupado mais uma vez, né? Porque na última rodada a gente foi traído por essa informação. Ele não tinha treinado no sábado, aí a maioria das pessoas tirou ele dos seus times. E aí ele acabou jogando, acabou sendo o maior pontuador da rodada, conforme até era esperado, né? Se ele fosse certeza que ele jogasse. Como ele não foi poupado no final de semana, quem sabe ele não seja poupado nesse meio de semana, apesar de que eu acho que não, porque já não vai ter o Gabigol, o Vitinho não tem respondido bem no ataque, o Berrio saiu machucado no último jogo, então eu acredito muito que o Bruno Henrique vai jogar também, assim como o Gerson, o Everton Ribeiro, são jogadores que a gente acredita assim que vão jogar. Acredito até para vocês, diria, que deve ser o mesmo time do Flamengo que jogou contra a Chapecoense. Aliás, só o Rodrigo Caio, na verdade, né? Que vai para a seleção brasileira também, deve entrar o Tuller ali, ou o Rodolfo, acho que está mais pro Tuller do que pro Rodolfo, mas tirando essa troca, acredito que seja o mesmo time que ganhou aí da Chapecoense, tá certo? Ficamos por aqui nesse vídeo, esperamos que você tenha gostado, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, mais uma vez eu faço convite, e é claro, não deixe de curtir as nossas publicações lá no Instagram, tá bom? Contamos sempre com você, a gente fazendo essa troca. Se você tiver qualquer dúvida, enfim, quiser comentar alguma coisa aqui embaixo também, a gente responde para você, tá bom? E continuem aqui com a gente volta amanhã, na terça-feira, com outro vídeo, e aí sim, indicando as melhores opções para a rodada, posição por posição, tá bom? Até mais, gente! Falou!